Olá, olá, olá! Estamos aqui mais um dia para falar sobre processos de construções de site. Aqui em específico, a gente utiliza a plataforma do Wix, pois a gente tem uma parceria aí bem bacana, mas esse processo que vocês conhecerão agora pode ser utilizado em qualquer um sistema de construção. Se você está construindo com um site builder, se você está construindo manualmente, não importa. O que importa é o conceito aqui nesse processo e ele vem antes mesmo do designer do seu site, que é a estruturação dos mecanismos de pesquisa, ou seja, como é feita a construção de conteúdos que serão abordados e encontrados por clientes em seu site. Então, antes da gente começar, sem muito mimimi, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito e a gente está trazendo bastante conteúdo para vocês. Vamos começar. Primeiro ponto, comece com as suas ideias. Pega um papel, não importa onde seja, pega um papel e escreva as suas principais ideias. O que o seu site deve passar. E eu não estou falando de imagem ou de um designer de uma cor, e sim do conteúdo escrito. O que o seu site vai informar para as pessoas? Qual é o seu grande ponto que você quer que as pessoas saibam? Antes mesmo, lembre-se, isso tudo antes mesmo de começar a construir o seu site, naquela parte mais bonitinha. Então vamos começar a estruturar o conteúdo. Essa é a parte mais importante. E não deixe ela para o final, porque depois que você já construiu tudo, está tudo bonito, e você for olhar isso, pode fazer uma alteração gigante no seu site e você ter que retrabalhar o designer também. Então comece por aqui. Ele é um ponto importante, não é difícil de fazer e é de graça, então não custa nada. O primeiro ponto, a gente tem que entender que o nosso site tem que ter um conteúdo específico, um título, um título onde ele é o nosso protagonista. Imagina que no seu site é um filme e você tem que, no filme tem lá o grande ator, o Homem de Ferro. Então, o que a gente faz? Passa os holofotes para o Homem de Ferro. Aqui nesse processo é similar. A gente tem que ter uma frase, um parágrafo, alguma coisa de grande impacto, onde a gente vai direcionar todo o impacto, todo a nossa atenção. É ali aquele grande protagonista. Vamos direcionar os holofotes para ele. Então, a gente tem que ter essa frase, tem que ter esse processo, e ele é um texto, tá? Ele é uma construção em texto. E a partir desse momento, na hora que a gente começar a construir ele, lembre-se, dentro dessa frase, ela tem que ser curta, dentro dos primeiros 100 caracteres, ele tem que ter as suas palavras-chave. Se você está vendendo roupa para moda feminina, as suas primeiras palavras devem conter essas palavras-chave, roupas, moda feminina ou alguma coisa do seu segmento. Isso dentro das 100 primeiras. Estou frisando isso porque isso é muito importante, porque essas são as prioridades que os mecanismos de busca vão avaliar na hora que encontrar no seu site para indicar para um novo potencial cliente. Então isso é muito importante. A partir desse momento, não se esqueça de construir mais 6, pelo menos 6. Por quê? Mais para frente aqui eu vou explicar um pouquinho como funciona melhor, vou até deixar um blog aqui onde a gente escreveu como é a estrutura. Quando a gente vai fazer as construções, a gente tem H1, título 1, título 2, título 3, 4, 5 e 6. Os mecanismos identificam eles como H1, H2, H3, 4, 5, 6. Ou seja, isso já é uma estrutura de prioridade. Não veja mais os títulos como apenas títulos, eles são estruturas, onde o H1, título principal, será o seu principal. De fato, ele aqui é o holofote. O H2 é um complemento, ou seja, o H1 deve ser apenas 1, H2 até 2. É a parte, conforme isso for sendo estruturado, você vai criando um complemento. H3, você pode colocar 3 títulos, H4, H5 e H6, você pode colocar quantos você quiser. E lembre-se, isso obviamente já vai criando uma estrutura onde o H1 é prioridade, o H2 sustenta o H1
e o H3 sustenta o H2. E assim você vai criando uma estrutura de informações. Isso serve para e-commerce, para páginas institucionais, não importa o tipo de página que você está construindo. Essas informações têm que ser relevantes para o seu usuário e elas devem estar contidas no seu site. A partir disso, você utilizando essa estrutura de olhar o título principal, H1, H2, H3, eu vou falar em H porque isso é o conceito básico de você fazer a estruturação. Esqueça os títulos e comece a pensar em H1. Se familiarize com ele porque ele vai fazer parte do seu dia a dia. Então, você vai criar o seu potencial, dar importância, a facilidade de que é utilizar o seu produto, por exemplo, e uma pontuação final. Nisso você tem uma estrutura de informações que será distribuída no seu site, onde você conseguirá construir um design muito mais impactante a partir disso. Então você começa a criar estruturas em que você pode confiar, onde você pode ter uma estrutura onde, vamos dizer assim, hoje, o grande problema, todo mundo pergunta, como que tá as redes sociais, estou me perdendo, aumenta, baixa, aumenta, e tá uma bagunça. Nesse processo é uma estrutura básica de que você pode utilizar, é confiável, e ele vai continuar impactando o seu site pro resto da sua vida, até o Google falar que não. Ou seja, vai continuar por muito tempo aí. Então comece a avaliar os títulos como H1 para processos de distribuição de informação, ou seja, mostre para o seu potencial cliente a mensagem de grande valor que você quer passar. E nisso você avalia a força de suas palavras. As suas palavras-chave, elas têm que estar bem simples e direta e objetiva dentro do seu site nessa estrutura. E a partir desse momento você começa a entender qual é a estruturação de uma H1 até H6. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um blog onde a gente explica em detalhes como você pode enxergar elas e como elas podem te ajudar a estruturar o seu site. E essas são algumas chaves essenciais no processo de construção de um site. Não importando onde você esteja fazendo ele, pode ser no Wix, no WordPress, em desenvolvimento seu, da sua equipe, essa estrutura de mecanismo de pesquisa funciona em qualquer tipo de construção e ela é essencial. Quando a gente faz uma auditoria em um site para fazer avaliação de mecanismos de pesquisa, a gente encontra muitos sites sem uma H1, com 200 H2, e isso começa a virar uma bagunça, porque os mecanismos de pesquisa interno, quando for avaliar o seu site para te posicionar ou te indicar para um cliente, ele não vai conseguir encontrar, e se ele não vai conseguir encontrar, ele não vai te indicar para um cliente. Então, esse é um ponto fundamental de criação de sites, onde a gente vai fazer um estudo de mecanismo de pesquisa, que nada mais, nada menos é como o seu cliente vai te encontrar. A partir dessas definições, a gente consegue fazer as construções de designer, tudo mais bonitinho, baseado nas informações que a gente quer passar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, esse é um assunto um pouquinho mais técnico, deixe nos comentários. Acompanhe o nosso blog lá, onde a gente tem a estruturação desse processo em detalhes para você. E não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal, que a gente vai trazer muito mais conteúdo similar a esse para você. Até mais!